Money Report faz uma entrevista agora num formato um pouco diferente com os pesquisadores da USP Ribeirão que estão trabalhando com a substância tenofovir, um antiviral promissor no tratamento da Covid-19. Essa foi uma descoberta, um trabalho que avançou a partir da semana passada e agora a Money Report retorna ao assunto com os pesquisadores da USP Ribeirão, da Faculdade de Química da USP Ribeirão. Estamos aqui com o professor Norberto Lopes. Professor, como é que surgiu esse processo e o que ele pode fazer pela saúde dos pacientes? Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, o trabalho ele se iniciou no Departamento de Física e Química da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Ele foi um trabalho que ele surgiu de um apoio governamental através da FINEP e com suporte do CNPq, aonde a USP, junto com a FIPASE e a Liquinoflora, tentavam desenvolver uma verticalização do processo de produção de antirretrovirais para o SUS. E entre as substâncias eleitas, nós começamos a trabalhar com o fumarato do tenofovir. Então, ele foi um projeto que nasceu, inicialmente, voltado a atender uma demanda brasileira para a produção de antirretrovirais, no caso, focado ao tratamento da AIDS. Professor Norberto, e quais os possíveis impactos econômicos dessa substância para o uso aqui no Brasil, para o SUS, para as compras de governo? Como é que é isso? Bom, se a gente for pensar hoje em termos de mercado, quando nós estamos falando de uma pandemia, no caso, nós ainda não estamos na descendente da curva, aparentemente ainda estamos aumentando o número de casos. Então, o maior impacto é você tentar diminuir o número de pacientes nos leitos hospitalares, né? Então, o mercado ele passa a ser o mercado de demanda para atender uma pandemia. Então, nós não temos condição de mencionar em valores o que significa isso. Mas a gente pode tentar fazer analogias, por exemplo. Hoje você vê que a própria empresa produtora do Remdesivir, que está sendo usado com esse fim nos Estados Unidos e acaba de ser indicado para o uso na Europa, ela não está conseguindo atender a demanda. E o Brasil sequer tem autorização para produzir essa substância ainda. Poderá tê-lo. E enquanto que o fumarato de tenofovir ele já é produzido no Brasil, né? Não totalmente, acredito eu, mas parte dele. Então, o mercado ele é diretamente relacionado ao impacto que essa pandemia vai ter no sistema de saúde. Ou seja, nós não estamos falando em pequenos aportes, né? Uma pergunta para o professor Juliano Klosowski. Qual o desafio para a síntese total do antiviral tenofovir no Brasil? Obrigado, então, também. Gostaria de agradecer pela oportunidade, inicialmente. Bom, os desafios são muitos num projeto de síntese como esse. O principal problema do Brasil é a falta de insumos básicos químicos, né? Então, nós temos aí um problema de insumos, né, que são necessários para que você possa desenvolver um projeto como esse que nós desenvolvemos, né, em escala, né, em que são necessárias várias etapas. Então, isso custa, às vezes, muito caro quando você precisa importar os insumos, né? Então, esse é o principal desafio. E esse não é só um desafio brasileiro, é importante frisar. Há hoje no mundo, né, uma dependência por insumos químicos. Muitos deles são oriundos da China e da Índia, né, que acabam, de alguma forma, dominando esse mercado, né? E isso, obviamente, traz impacto, né, para as outras etapas de produção desses ingredientes. Perfeito, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta agora para o professor Luiz Lambert. Como a avaliação biológica desse antiviral é feita, professor? E quanto tempo ela deve demorar para, se tudo der certo, esse estudo passar para uma fase seguinte? Então, primeiro agradecer, né, a parceria da Faculdade de Farmácia, né? Eu sou pesquisador da Faculdade de Medicina de Ribeirão, do Centro de Pesquisa em Virologia. Então, o tipo de ensaio é um ensaio que a gente faz de rotina já, né, no centro de pesquisa. E só para explicar um pouquinho, né, como é que é feito esse ensaio, é um ensaio in vitro, um ensaio em células, né? E o que acontece é que esse vírus, ele entra na célula, ele obriga aí, entre aspas, a célula a produzir cópias do vírus, né? A gente consegue quantificar
quantas cópias desse vírus é liberada pela célula infectada, tá? Aí o que nós fizemos foi comparar, né, o número de cópias produzidas de vírus em células controle e células tratadas com tenofovir, né? E o que é interessante dessa droga é que ela já é uma droga em uso, né, para o tratamento da AIDS, também para tratamento de hepatite. Então, em termos do tempo que leva para a liberação, seria muito mais curto do que uma droga, se fosse uma droga nova, né? Porque a segurança da droga já foi testada e a gente já conhece bem os efeitos colaterais e tudo mais. Além de que essa droga, diferente de outras que foram propostas, né, ela tem como alvo o vírus, né, e não a célula. Então, tudo isso faz com que essa droga seja realmente muito promissora. Agora, o ensaio que foi feito, obviamente, é um ensaio in vitro, né? Agora nós precisamos ter aí parcerias para serem realizados testes clínicos, né, em pacientes, né, para avaliar a eficácia no ser humano, né, contra esse vírus, contra o novo coronavírus. É difícil de precisar o tempo que vai levar, né? Mas como é uma droga já utilizada, esse tempo é muito mais curto do que se fosse uma droga completamente nova, tá? Porque ela é uma droga segura, relativamente segura. Eu acredito que, talvez o professor Eurico possa dar uma posição melhor em termos de tempo. Eu acredito que alguns meses, né? Dependendo dos resultados e do número de pacientes envolvidos no estudo, alguns meses. E o que motivou a gente a testar essa droga realmente foi a disponibilidade dela no Brasil, né? E o domínio que a Faculdade de Farmácia de Ribeirão tem na síntese também, que pode ajudar aí a uma futura produção, se for o caso. Professor Luiz, muito obrigado. Então, vamos passar parte dessa resposta ao professor Eurico Arruda. Professor, qual seria a perspectiva de uso desse medicamento? Você diz do uso clínico? Exatamente. Ah, tá. Bom, eu gostaria de agradecer também aqui a oportunidade de esclarecer aí alguma coisa para a comunidade, né? Alguma coisa boa de ciência brasileira sendo feita num ambiente não muito, né, favorável. Mas essas drogas, o tenofovir, é um antirretroviral que já vem sendo usado de longa data em tratamento de pacientes com HIV, né? Porque é uma droga que age na polimerase do vírus HIV e há semelhanças estruturais entre a polimerase do HIV, que é a transcriptase reversa, e a polimerase do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID. Então, é muito tentador organizar um estudo clínico dessa natureza, e isso já está sendo feito, né? Essa semana, um grupo de pesquisadores lá do Hospital São José, que é o Hospital de Doenças Infecciosas do Ceará, lá em Fortaleza, está submetendo hoje ao CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, né, em Seres Humanos, um projeto para tratar 2 grupos de pacientes, um com tenofovir, sozinho, e o outro com o tenofovir associado com a entricitrabina, que é uma associação que já é conhecida, inclusive, porque esses 2 medicamentos juntos compõem um remédio chamado Truvada, que vem sendo usado como preventivo, né, da infecção por HIV, nas pessoas que fazem profilaxia, pré-exposição, ou PrEP, como é chamado. Então, essa droga tem um perfil de segurança bom, e esse estudo vai ser submetido ao CONEP entre hoje e amanhã. O CONEP está aprovando esses projetos com relativa rapidez, né, algo em torno aí de 48 horas, e é possível, então, que já na semana que vem a gente tenha início a um estudo clínico lá em Fortaleza. A gente está procurando parcerias para que o estudo se repita. Quanto mais pacientes forem testados, rapidamente você consegue juntar dados para ver se, de fato, a droga vai fazer efeito, né? E, então, eu estou com a esperança de que logo a gente possa dar respostas quanto a isso. Eu imagino que em cerca de um mês, né? Professor, o que deve surgir antes? Uma vacina ou um coquetel contra a Covid-19? Inicialmente, eu acho que a coisa mais fácil de se fazer é um reposicionamento de antivirais, né? Que é justamente isso que a gente está tentando fazer. A vacina, existem várias ideias muito boas, mas é muito importante lembrar que a parte mais fácil de fazer a vacina é fazer a prova de princípio. Fazer a prova de princípio é fácil. Difícil é fazer a vacina, fabricar a vacina em doses suficientes para atender a humanidade.
Tá? Você pode imaginar que essa não é uma operação fácil. Então, mesmo que alguém tenha uma vacina protótipo, para você sair do protótipo para vacinar a humanidade, você leva um tempo que é medido em anos. Tá? Então, eu acho que mesmo que saia uma vacina, muito rapidamente essa vacina não vai chegar ao uso humano. Né? Com grande otimismo, você teria uma vacina, sei lá, talvez daqui a um ano e meio ou 2. Muito obrigado, professor. Eu tenho uma pergunta genérica, geral, para a gente encerrar. É o seguinte: a partir dessa semana, a Universidade de Oxford, no Reino Unido, vai testar uma vacina baseada em um adenovírus atenuado. Né? Será que a ciência poderia... O senhor falou em vacina em coisa de um ano e meio, 2 anos. Será que a ciência conseguiria uma cura de modo tão rápido assim, como parece que está se configurando esse teste lá no Reino Unido? Vão ser vacinadas 10 mil pessoas. É plausível? Devemos manter otimismo com isso? Como é que vocês avaliam? Por favor. Você quer que eu fale primeiro? Sim, ou Eurico. Bom, as vacinas que usam adenovírus como vetor, elas já existem, né? Essa não é uma novidade. O que o Reino Unido fez foi usar uma plataforma que já estava meio feita e colocar o SARS-CoV-2 lá. Então, é uma coisa muito promissora, sim, né? Porque eles engenheiraram o vírus para que a resposta imune ao adenovírus não neutralize a vacina e isso está bem cuidado. Agora você fala, por exemplo, eles vão testar 10 mil pessoas. 10 mil pessoas é um trial grande, inclusive, é um teste clínico grande. 10 mil é muita gente. Só que, se der certo, se eles descobrirem que o grupo que tomou vacina é diferente do grupo que não tomou, aí nós vamos parar para fazer o scale-up dessa vacina para atender milhões. Porque uma coisa é atender 10 mil, outra coisa é atender milhões. Né? Então, aí você tem que ter planta de produção, você tem que ter... É uma indústria isso, uma indústria respeitável, inclusive. Eu acho que existe, André, condições no mundo, se juntarem as grandes big pharmas que produzem vacina, eles poderiam, né, dividir a tarefa e fazer isso o mais rápido possível. Mas o mais rápido possível que a gente está falando aqui não é menos do que um ano e meio, 2. Puxa vida. Então, assim, por mais que nós nos mantenhamos atentos, todo mundo precisa entender que a Covid vai estar no horizonte da vida das pessoas por bastante tempo ainda, coisa de 2, 3 anos, até porque, se tudo der certo, até a vacina chegar nos rincões do Brasil, nos rincões da África, da Ásia, a coisa deve demorar. Sim. A epidemia não vai acabar como se vira a página de um livro. A epidemia vai ser como uma cauda de rato, ela vai afinar, assim. E você vai continuar a ver, e a coisa vai esmaecendo até que esse vírus vire um vírus endêmico e se acostume conosco e nós com eles, como é o que os vírus costumam fazer. E, André, um comentário ainda nessa linha, a mesma lógica vale quando nós estamos falando de medicamentos, né? Dos coquetéis, como você disse, ou de um ativo. Porque as pessoas podem entender, olha, apareceu uma substância nova que é ativa para matar. Bom, mas se ela é nova, você vai ter que fazer todo o trabalho de avaliação de segurança. E, além disso, você tem que começar os estudos de escala piloto para a produção. Por isso que o reposicionamento, como o Juliano bem explicou, ele é importante, porque você consegue ganhar etapas e chegar logo ao mercado. Mas, por outro lado, quando nós comparamos, por exemplo, o Remdesivir e o Fumarato de Tenofovir, no Brasil, você não tem acesso. Então, a velocidade com que o Remdesivir está sendo, pode ser utilizado nos Estados Unidos, não será a mesma do Brasil. Ou seja, o fluxo de matéria-prima, de insumo, de produção para atender grandes demandas, ele não o público geral precisa entender que não basta chegar só a informação otimista, e ela é importante, porque nós temos que manter a sociedade otimista, mas não é só, chegou, olha, isso vai funcionar. Isso vai funcionar? Ótimo. Qual a demanda? Tem alguém que consegue atender essa demanda? Com que velocidade? Com que segurança? Então, esse complexo, quando a gente fala de saúde, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, a teia é um pouquinho mais complexa para você romper. Então, por isso é que as pessoas ou os pesquisadores estão optando inicialmente por trabalhar com reposicionamento. E desculpa também, só para adicionar, tem toda essa questão, né, de competição internacional
nacional também por esses insumos, por essas substâncias. E isso vai incluir o tenofovir também, caso o tenofovir, né, chegue a apresentar os resultados que nós estamos esperando na fase clínica. Então, é importante o que foi dito, que esse projeto envolve a síntese, um desenvolvimento sintético, ou seja, o país tem hoje capacidade, né, o nosso projeto, o que foi desenvolvido, é possível de ser transferido para empresas com a ideia de aprimorar algum processo, né, do país e, né, quem sabe, aumentar a produção de substâncias desse tipo, por exemplo, do tenofovir, se mostrar importante. Então, a gente mostra com isso que os projetos que são desenvolvidos, né, de pesquisa e desenvolvimento são fundamentais para o país num momento como esse. Você precisa ter esse conhecimento, você precisa ter pessoas que saibam produzir as substâncias, você precisa ter uma estrutura de produção, você não pode ficar totalmente dependente do exterior, né? Então, isso é uma mensagem importante também, né, que esse projeto vem trazendo, né, e esses resultados que são, né, agora sendo alcançados foram dependentes também dessas iniciativas que foram tomadas alguns anos atrás com o apoio, inclusive, do governo. Perfeito. Professores todos, muito obrigado pela atenção de vocês. Money Report entrevistou agora pesquisadores da Universidade da USP Ribeirão que trabalham com um antiviral promissor, o tenofovir, no combate à Covid-19. Meus caros, muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado.